Você sabia que a Eritreia é conhecida como a Coreia do Norte da África? Eu creio que não. Mas nesse episódio, explicaremos sobre essa e mais outras curiosidades da Eritreia. Ainda neste episódio, falaremos sobre como a relação complicada entre Eritreia e Etiópia passou de rivalidade para cooperação. Ainda vamos contar sobre artes, esportes, pessoas famosas e até a história da bandeira da Eritreia. Eu sou a Maria Clara. E eu sou a Jennifer Souto. Esse é o episódio 6 da segunda temporada do Projeto Nagaueto, que nasceu do programa Bolsa de Complementação Educacional do Cefet-MG, BCE, e tem como objetivo contar em forma de podcast a história de países africanos. Nessa edição, descobriremos mais sobre Djibouti, Seychelles, Comores e Eritreia. A Eritreia é conhecida como a Coreia do Norte da África, pois é um lugar onde existe uma das piores ditaduras do mundo e também um dos países mais fechados do planeta. A Eritreia é um dos locais de onde vem grande parte dos solicitantes de refúgio no mundo. O Reino Unido recebe anualmente mais milhares de requerentes da Eritreia. Como já foi mencionado no episódio 4, a Eritreia e a Etiópia estiveram em guerra durante muitos anos. O conflito começou na década de 60, quando a Eritreia pediu independência da Etiópia. Porém, o pedido só foi atendido em 1991. Anos depois, mais uma guerra foi traçada, mas dessa vez a disputa foi por território. Durante essas guerras, mais de 80 mil pessoas foram mortas e grande parte da riqueza dos dois países foram investidas em forças armadas. Em 2018, no dia 9 de julho, após 20 anos em guerra, a Eritreia e a Etiópia assinaram um tratado de paz e prometeram estabelecer relações diplomáticas e comerciais entre si, com a ideia de criar até mesmo uma rede de comunicação entre os países. E de rival da Etiópia, a Eritreia passou ao papel de parceira de guerra. Isso porque a Eritreia forneceu equipamentos e homens para a Etiópia na guerra contra Tigré, que é uma das regiões da própria Etiópia, e faz fronteira com a própria Eritreia. Depois de um longo conflito sangrento, que durou de 2020 a 2022, as tropas do Tigré começaram a entregar suas armas ao exército etíope. Estima-se que mais de 500 mil pessoas morreram nesse conflito. Essa guerra começou antes da invasão da Rússia à Ucrânia, mas tenho certeza que você não leu sobre isso em nenhum jornal ou viu na TV. Dando um pouco de rota, agora vamos falar do trabalho das mulheres na Eritreia. O país implementou vários quadros jurídicos e políticos sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Entre essas leis está a Proclamação Trabalhista número 118 de 2001, que garante direitos iguais ao emprego, salário igual para trabalho de mesmo valor, proteção da gravidez, licença maternidade remunerada, igualdade de tratamento e oportunidades. Outra proclamação é a número 128 de 2002, sobre licenciamento comercial, que concede às mulheres acesso igual para se envolver em qualquer atividade comercial e possuir uma licença comercial sem o consentimento do cônjuge ou do pai, contradições de um país que vive sob uma ditadura, mas que em certo momento toma decisões liberais. A União Nacional das Mulheres da Eritreia, criada em 1977 durante a luta de libertação da Eritreia, de acordo com a resolução do primeiro Congresso da Frente de Libertação Popular da Eritreia, tem participação nessas vitórias legislativas. O grupo ofereceu, entre outros serviços, programas de rádio para aumentar a conscientização sobre questões legais das mulheres. Com a enorme imigração no país, a União agora está ativa e dividida pelo mundo, com a sede nos Estados Unidos, Europa e diversos outros países. Por outro lado, um dos maiores problemas na Eritreia é a mutilação da genitália feminina. Pelo menos 83% das mulheres do país já passaram por algum tipo de mutilação. A prática é cultural e não religiosa, mas na Eritreia é adotada por todos os grupos religiosos. Perante a lei, o governo da Eritreia enquadra como uma grave violação aos direitos das mulheres e das crianças. Há 14 anos foi aprovada a Proclamação 158 de 2007, que proíbe todo tipo de mutilação da genitália feminina. A pena para quem desobedecer essa lei é de reclusão de 2 a 3 anos, mais multa ou de prisão de 5 a 10 anos, se a circuncisão levar à morte. A história de uma nação não se faz apenas por seus fatores culturais e sociais. Então também vamos falar de celebridades que também ajudam a fazer a história do país. Você sabe quem são as pessoas mais famosas na Eritreia?
Não? Então nós te apresentamos 5 personalidades do país africano. Meb Keflezig, atleta olímpico especializado em corrida de longa distância, terminou em 4º lugar nos Jogos Olímpicos em 2012. Azias Afewerki é político e presidente da Eritreia. Zersenay Tadesse, atleta olímpico de longa distância e corrida de rua e foi recordista mundial da meia maratona masculina. Ele possui uma medalha de prata no Campeonato Mundial e uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Dawit Isaak, jornalista e dramaturgo, está detido na prisão da Eritreia desde 2001, sem julgamento, e é considerado um traidor pelo governo do país, simplesmente por fazer seu trabalho por uma imprensa livre. Em 2017, a Unesco concedeu a Dawit o Prêmio Mundial de Liberdade de Imprensa, o que mais uma vez virou os olhos do mundo para a Eritreia, mas não foi o bastante para conseguir sua libertação. E por último, Daniel Tekle Raimonot, que é um ciclista profissional de corridas de estrada. Na Eritreia, muitos atletas são mundialmente conhecidos. A seguir contaremos os esportes mais populares de lá. Um dos esportes mais conhecidos da Eritreia é o ciclismo, introduzido no período colonial. De 2010 a 2023, o país ganhou 8 vezes a disputa do Africa Road Championship, que é um torneio continental da modalidade. O atletismo também é muito popular. Desde que a Eritreia começou a competir nas Olimpíadas, os atletas do país participam apenas de 2 modalidades, sendo elas o ciclismo e o atletismo. Por causa da crise humanitária, muitas vezes os eritreus competem nas Olimpíadas na equipe de refugiados do Comitê Olímpico Internacional. Deve ser muito triste não poder carregar a bandeira do próprio país em um evento esportivo mundial, né? Verdade. Então vamos falar sobre a bandeira da Eritreia? Ela possui 4 cores: vermelho, azul, verde e dourado, cor da coroa de oliveira, que é um símbolo nacional inspirado na Frente Popular de Libertação da Eritreia, movimento armado que lutou pela independência do país. A bandeira atual está em vigor desde 1995. O vermelho na bandeira significa o sangue derramado na guerra. O verde representa a economia agrícola, o azul significa riqueza marinha, o dourado está relacionado com os minerais e a coroa de oliveira e com a paz. Já as 30 folhas da coroa representam os 30 anos passados da luta armada pela independência. E para finalizar, vamos versar um pouco sobre as belezas naturais do país? A Eritreia é muito bonita e possui uma flora de pastos e pedrarias nas zonas de média altitude. Já nos cumes, há lobélias, que são flores ornamentais pertencentes à família de herbáceas. Na fauna eritreia, há ainda arbustos. Nas zonas mais baixas se encontram bosques, sicômoros e baobás. Nas zonas de altitude mediana, há muita água, fazendo com que a selva chegue a um maior desenvolvimento. Na planície aparece a savana, que tem acácias umbelíferas. Na fauna da Eritreia, os animais predominantes são dromedários, macacos, antílopes e diversas espécies aquáticas. Neste episódio, te contamos diversas curiosidades sobre a Coreia do Norte da África. E esse foi o último episódio sobre a Eritreia. Mas não fique triste, pois o 7º episódio vem aí, te contando sobre a história de Comores. Redação e edição de áudio, Maria Clara. Edição de texto, Nelson Nunes. Locução, Maria Clara e Jennifer Souto. Até a próxima! Tchau!